Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui fazer um fatídico pré-jogo de Santos e Corinthians pela Copa do Brasil, o jogo de volta. Como vocês bem sabem, o Santos vem aí de um resultado levemente negativo, perdeu apenas de 4-0 no primeiro jogo, então precisa fazer 4 gols de diferença para levar para os pênaltis, ou 5 ou mais para se classificar diretamente. A chance disso acontecer é muito pequena, mas é para isso que estamos aqui, é para isso que o canal existe, é para falar de Santos nos bons e nos maus momentos, muito mais maus momentos do que bons ultimamente. Mas então vamos lá, pré-jogo Santos e Corinthians na Vila Belmiro, amanhã, 9h30 da noite. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe, comente aí, diga se você acredita na virada do Santos. Enfim, é bastante complicado, mas interaja com a gente. Inclusive, diga aí, eu tô aqui pensando assim, se o Santos se classificar, o que é que eu faço? Eu não sei se eu saio de cueca na rua, se eu faço dancinha do TikTok, não sei. Deixa aí nos comentários o que você sugere para fazer caso o Santos classifique, porque convenhamos, é uma tarefa quase impossível. Na Copa do Brasil nunca aconteceu. Eu até tava pensando que tem uma... Nos esportes dos Estados Unidos normalmente tem a série melhor de 7. E aí quando o time perde por 3, os 3 primeiros jogos, a chance quase nunca acontece dele conseguir virar. Aconteceu uma vez só no beisebol, 2 vezes só no hockey. Então, quando aconteceu uma vez com o time que eu acompanho, que é o Boston Red Sox, eles no jogo 4, que era o da eliminação, que acabou não sendo, eles viraram a série, mas eles iam com cartaz assim: Make history or we're history. Tipo, faça história ou viramos história, né? Somos passado. Basicamente o Santos entra com essa perspectiva, né? Ou de fazer história, ou de ser algo que vai entrar na história mais absurda do futebol. Ou basicamente já era, então não tem muito mais o que falar. Mas é um time que vai acabar entrando muito mais pela honra do que por virar o resultado, que, convenhamos, é bem complicado. Leio aqui a Gazeta Esportiva, inclusive, que a jovem, a torcida organizada do Santos, diz que promete fazer a Vila ferver, mas pede entrega aos jogadores. Então é basicamente isso. A torcida jovem mesmo vai fazer a sua parte. Acho que a ideia é não protestar durante a partida, até porque ia ser bem complicado e tal, né? Não ia ajudar em nada. Mas se o time pelo menos demonstrar entrega, capaz que saia, por exemplo, aplaudido, né? Se terminar com 2-0, se conseguir vencer o jogo, acho que já é bastante digno. Mas considerando que o Santos sofreu terrivelmente para vencer o Atlético Goianiense por 1-0, muito difícil que consiga vencer esse Corinthians. Já é bem difícil vencer, que dirá por toda essa diferença de resultado. Enfim, vamos falar então deste time que vai a campo para honrar a camisa. Leio aqui a escalação possível do Santos, que é dada pelo GE, com Ângelo e Camacho de titulares. Lembrando que o Zanocelo foi expulso no primeiro jogo, então ele não cumpriu suspensão, né? Não deve entrar. E o Ângelo deve ser então o ataque. A escalação possível é João Paulo, Madison segue na lateral, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, já que o Lucas Pires foi constatado uma lesão. Rodrigo Fernandes, Camacho. E aí Léo Batistão, que vinha sendo titular da ponta, mas com a vinda do Ângelo é possível que ele seja deslocado pelo meio. O GE coloca como opção o Carlos Sanches, que foi titular na última partida. Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. É um time não muito diferente do que nós já tínhamos visto, mas que a chance de conseguir vencer é muito pequena. Tava pensando em grandes vitórias, né, grandes viradas. Eu até lembrei de uma, mas foi na Libertadores, não foi na Copa do Brasil. Um jogo que acho que o Grêmio venceu o jogo de ida por 5-0 contra o Palmeiras na Libertadores, que o Felipão era treinador do Grêmio ainda. E aí tomou 5-1 no jogo de volta. Então, nem nesse caso o time conseguiria se classificar. E nem se fizesse o 5-1 que o Santos fez contra o Corinthians em 2014, seria o suficiente para a classificação. E foi um jogo bastante atípico. Então, assim,
Pode ser que aconteça? Pode. Eu já tô aqui imaginando que às vezes, sei lá, faz um gol antes dos primeiros 15 minutos, depois faz outro antes do intervalo. Não sei se o Corinthians, até procurei aqui a escalação titular do Corinthians, não sei qual que é o time que eles vão levar a campo. Estão vindo aí de 2 jogos difíceis, né? Eles já tinham bastante jogos com muitos lesionados, vieram de uma classificação desgastante contra o Boca Juniors, depois uma vitória contra o Flamengo. Talvez o Corinthians entre com um time um pouco mais enfraquecido do que o titular. Talvez poupe jogadores como o William, como o Renato Augusto. Talvez o Juliano seja titular e o Lila em algum lugar. Mas mesmo assim é muito complicado. Mesmo que entre com o time reserva e mesmo que entre com uma mentalidade de já ganhou, que não dá pra contar, mas é possível que aconteça. É muito difícil. E é só se for nesses casos mesmo. Consegue fazer um gol logo no comecinho, uns 15 minutos, depois faz outro antes do final do primeiro tempo, com 2-0 no intervalo. Daí sim a torcida possivelmente viria junto, 2-0 já não é tão impossível. E aí, começo do segundo tempo, faz o terceiro, enfim. Fica aberto. Nesse caso, ficaria aberto. Mas a chance disso tudo acontecer é muito difícil. Mas é futebol, a gente tá aqui pra acreditar, então não sei que estado que eu ficaria se o Santos conseguisse essa virada, essa classificação. Seria um troço espetacular, seria tranquilamente o momento mais feliz do canal até hoje. Mas não vamos iludir o torcedor, não vamos nos iludir aqui. É muito improvável que isso aconteça. Então vamos esperar que o Santos consiga entrar com uma postura pelo menos combativa, que o Santos consiga trabalhar mais jogadas, coisa que não conseguiu muito bem contra o Atlético Goianiense mesmo. E no mais, que jogue o seu melhor, né? Que saia de cabeça erguida, que não tome outro passeio como foi o jogo de ida. Até porque aí sim ficaria uma situação bastante complicada. E a gente já viu, né, jogos assim, né? Eu lembro até da Copa do Brasil de 2015, que o Santos venceu o Corinthians na Vila. Depois o Corinthians teve que sair jogando em casa para reverter o placar. Tomou não, né? Enfim, foi vencido relativamente fácil. Depois contra o São Paulo também o Santos conseguiu um 3-1 que foi difícil no jogo de ida. E depois o São Paulo também se abriu e o Santos podia ter feito um resultado ainda maior no jogo de volta. Então, assim, bastante complicado, bastante difícil, mas ou o Santos faz história e consegue um resultado absolutamente épico, ou basicamente é mais uma pra conta, e aí a gente começa a pensar só no Brasileirão, que eu acho que é a tendência. E vem uma sequência que é muito importante agora no Campeonato Brasileiro, já que o Santos enfrenta adversários que estão abaixo do Santos na tabela. Avaí, Botafogo e Fortaleza. Então seria bom que o Santos conseguisse pelo menos melhorar, né, dentro de campo para poder enfrentar esses times e conseguir tirar o máximo de pontos deles, já que agora o Santos conseguiu a mesma pontuação que terminou o primeiro turno no ano passado, quando o Santos passou sufoco. Então quanto mais pontos a gente conseguir agora, menor a chance de passar sufoco no segundo turno. Então, repito aqui a escalação: João Paulo, Madison, Michael, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho, Léo Batistão, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Só para comentar que eu acho interessante o Léo Batistão mais na meia, eu acho que é possível que ele faça até talvez um jogo melhor. Acho que ele tem um pouco mais de condição física do que o Carlos Sanches, e ele era muito sacrificado na ponta. Gosto da volta do Ângelo. Camacho, que, enfim, espero que com o Rodrigo Fernandes o Camacho consiga talvez se sentir um pouco mais livre e acertar um pouco mais de passe. Triste é o Felipe Jonathan de novo na lateral e o Madison na outra lateral. Eu, inclusive, talvez entrasse com 3 zagueiros. É porque não dá pra pôr 3 zagueiros no jogo que você precisa marcar muitos gols. Mas, enfim, Madison e Felipe Jonathan, pra mim, de novo, soa como um convite às pontas, que é exatamente como o Santos perdeu tão feio o jogo de ida. Então, olho aí nessas laterais, me preocupam as laterais. E torcer para que pelo menos do meio de campo para frente o Santos consiga aí, jogar
na, na área do Corinthians, que é coisa que não fez no jogo de ida. E também não fez muito bem no 0-0 que teve logo em seguida. Então é um jogo complicado, é o futuro do Santos na Copa do Brasil, que está praticamente perdido. Mas é aquele jogo em que, enfim, se for assistir o jogo, assista com o coração leve. O jogo é tarde, então se você não quiser assistir também... Enfim, não sei, não vou dizer aqui para não assistir. Porque às vezes acontece, né, daqueles momentos do futebol, assim, espetaculares. Eu estarei assistindo e, quem sabe, no final, aí tendo uma daquelas noites memoráveis e fazendo um vídeo aqui, nem sei de que jeito. Mas, enfim, entendo que a chance é pequena. E nos encontramos depois da partida aí para repercutir o que foi este resultado. Esperamos que pelo menos com o Santos decente, com o Santos inteiro. Tem muitas novidades também que eu poderia comentar sobre a questão de formação de elenco ou de solução de elenco. E também da questão da procura e recusas de uma nova equipe de gestão de futebol do Santos. Mas vou deixar isso aí pro giro de notícias. Quinta-feira a gente comenta sobre isso. Porque tá tudo muito rápido, então comentar alguma coisa agora possivelmente já vai estar meio desatualizada daqui pra frente, né? E esperamos que até o final da semana, ou pelo menos assim, o mais rápido possível, o Santos consiga resolver essa situação e conseguir um dirigente de futebol e um treinador. Enquanto isso não acontece, continuamos acompanhando o time e torcendo por resultados melhores, que é o que nós precisamos neste momento. Certo, pessoal? Então este foi o nosso vídeo aqui de pré-jogo, Santos e Corinthians, um jogo que, enfim, não vou julgar ninguém que não assista, mas caso assista, vá tranquilo, vá sem se estressar muito, torcendo apenas pro Santos não passar outro vexame, pelo amor de Deus, que isso não aconteça. E, enfim, se acontecer o melhor, muito bem-vindo será, né? Ficaremos muito, muito felizes. E vai ser uma rara felicidade na vida do Santista. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Já chegamos aí a 658 inscritos. Obrigado a todos e a cada um de vocês. E no mais, deixa um like, compartilhe, diga aí se você acredita. Se você é da turma do Eu Acredito. Diga aí o que você faria se o Santos conseguir a classificação. O que você sugere que alguém poderia fazer. E no mais, sempre com o Santos, vamos seguindo aqui com o canal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo e pra cima deles. Abraço!